Mateus, capítulo de número 2. Se o irmão teve a oportunidade, ou aquele que nos visita, de vir ao culto nos últimos domingos, deve estar se lembrando que nós estamos, nesse mês de dezembro, percorrendo essas narrativas que são conhecidas como narrativas natalinas ou narrativas do próprio Natal. Essa que lemos não se refere especificamente ao nascimento de Jesus, mas se refere exatamente à sequência disso. De uma outra maneira, é a forma com que Mateus nos narra a infância de Jesus. Narrou-nos o nascimento dele, narrou-nos a presença dos magos que foram para adorá-lo, e agora ele narra essa infância. E começa exatamente com esse texto que eu quero convidá-lo para que leiamos juntos e façamos isso a uma só voz. Por favor, texto de Mateus, capítulo 2, vamos ler do verso 13 ao verso 15. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, esta passagem. E Deus nos diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-os ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Diz o texto de Mateus. Antes de continuarmos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos conduza, que nos auxilie. Nós não temos normalmente, naturalmente, a capacidade de poder adorá-lo e de servi-lo como convém. Como pecadores que somos, na limitação que possuímos, nós não podemos prestar a Deus um culto que seja digno exatamente de sua santidade, de sua justiça, mas podemos fazê-lo na intermediação clara do Espírito de Deus e pelos méritos que encontramos somente em Jesus. Então é confiado nessa operação do próprio Deus que nós oferecemos o que fazemos agora, mas precisamos fazer na dependência dele, e daí a nossa necessidade de orarmos e pedir a Deus que nos conceda essa graça, esse favor de realmente receber o culto que queremos e que desejamos lhe prestar esta noite. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe assim. Eu vou convidar a nossa irmã Claudete que faça essa oração por nós. Só aguarde até que o microfone lhe seja entregue. Vamos orar com a nossa irmã. Está aqui. Oremos. Juntos vamos entoar o hino de número 239. Hino de número 239. Pode se sentar, por favor. Algum tempo atrás eu conversei com um amigo meu que havia, depois de muito ter sonhado com isso, comprado a casa dos seus sonhos, à beira da praia.
Maravilha, né? Todo mundo sonha com isso. E ele sonhava, juntou todos os recursos e trabalhou até comprar a casa. E lá, claro, ele passou um tempo de imenso prazer ao acordar toda manhã e observar aquele cenário, fazer caminhada todas as manhãs. Isso durou um bom tempo. Depois de um certo tempo, ele confessou que levantava toda manhã, entrava no seu carro, saía para trabalhar e nem se lembrava que diante dele estava uma praia com um mar exuberante, na realidade, o convidando a contemplar. O que ele disse é que ele acostumou tanto com aquela paisagem, que a paisagem se tornou apenas uma paisagem, e mais nada. Esse é o risco que ocorre conosco quando pensamos no Natal. Todo ano nós revemos a mesma história. Quem está na igreja há mais tempo já conhece de memória, conhece os hinos, quase que não precisa projetar porque a gente canta de memória. Conhece a narrativa, conhece a história, sabe perfeitamente bem que qualquer peça que vai ser encenada estão lá pastores, magos, anjos, certo? Às vezes com um pouco mais de riqueza dá para colocar ali um cordeirinho, né? Uma vaquinha que faz parte do presépio, mas ali os personagens, a história já não são conhecidas, todas. E de tão conhecidas que são, se tornam mera paisagem. Nós ouvimos, falamos do Natal, trocamos presentes, comemos panetone, tá certo? E depois isso passa e continua para nós como uma mera paisagem, sem maior significado, sem maiores implicações, sem maiores, digamos, qualquer maneira de nos fazer enxergar a vida de uma maneira diferente da maneira que nós vemos, sem qualquer perspectiva nova. Por isso é importante, cada vez que revemos essa história, entender como Deus pensa e a maneira como Deus age. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte da Bíblia é composta de histórias. Se você ler a Bíblia como um todo, você vai encontrar as cartas, livros de partes de profecias, genealogias, uma riqueza literária muito grande. Mas a maior parte da Escritura, o maior volume da Escritura, na verdade, são histórias. Porque Deus sabe que nós, como nossos filhos, memorizamos melhor histórias. Por isso, Ele nos conta histórias. Mas ao nos contar a história, Deus também, em sua graça, em sua sabedoria, repete as histórias, porque nós só aprendemos por repetições. Se contar uma história para você hoje, você vai achar bacana, mas você irá esquecê-la. Por isso nós precisamos contar a mesma história diversas vezes para que elas sejam memorizadas. E Deus nos conhece. É por isso que Deus nos permite revisitar essas histórias todas essas vezes. Seja no Natal, seja na Páscoa, seja na Ascensão, seja em que data nós estivermos celebrando ou pensando, essas histórias precisam ser recontadas. E cada vez que elas nos são contadas, não apenas memorizamos, mas nós aprendemos sobre o seu significado. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse texto que lemos agora há pouco. E se você puder, por favor, manter a sua Bíblia aberta no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, ajuda especialmente para que você confira, acompanhe e principalmente, se for o caso e necessário, questione, só não precisa fazer agora, mas pode fazer depois, com toda a liberdade, sobre aquilo que a Escritura nos ensina e essa história que está sendo recontada. Se os irmãos se lembram, nós começamos a estudar aqui, ou ler esse texto de Mateus, e eu disse que ao longo do Evangelho de Mateus, pelo menos por 15 vezes, nós ouvimos essa frase que está aí escrita no verso de número 15, ou seja, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ou pelo Senhor por intermédio do profeta. Versões um pouquinho diferentes dessa frase são repetidas ao longo do texto de Mateus por 15 vezes. Vocês sabem, Mateus escreveu o Evangelho para judeus.
e, portanto, ele está lembrando aos judeus que a chegada de Jesus é o cumprimento de toda a esperança que eles tinham, de toda a esperança messiânica. É a boa nova informando que aquilo que eles aguardaram por toda a história, e mais particularmente, inclusive, quase que 700 anos antes, principalmente a partir do profeta Isaías, aquela expectativa da vinda desse Messias está cumprida agora, por isso ele escreve assim. E é interessante observar que das 15 vezes em que isso aparece em todos os capítulos do Evangelho de Mateus, os 28 capítulos, 5 dessas citações estão exatamente nesses 2 primeiros capítulos. Já vimos isso no capítulo 1, no anúncio do nascimento de Jesus, em que o profeta anuncia, dizendo que ele viria, verso 23 do capítulo 1, a virgem conceberá e dará à luz, etc. Vimos no capítulo 2, quando na verdade os magos visitam a própria Maria e também a Jesus, e vimos que naquele contexto os sacerdotes informam a Herodes dizendo que estava escrito no livro do profeta, e então citando mais uma vez agora Miqueias, ele diz: "E tu, Belém Efrata", vai narrar que deveria nascer em Belém. Mas a terceira dessa citação é essa que nós lemos aqui no verso 15: "Do Egito chamei o meu filho". O contexto todos nós conhecemos. Herodes, um rei cruel e facínora e assassino, que não somente intentou matar a Jesus e terminou matando muitas crianças da mesma faixa etária que Jesus, mas na verdade um homem que matou a esposa e matou alguns dos seus filhos, com medo de que eles pudessem usurpar o seu trono. E quando ele recebe a notícia de que o verdadeiro herdeiro do trono havia chegado, claro, ele tenta matá-lo. Por isso o texto começa no verso 3 dizendo que quando eles partiram, ou seja, quando os magos partiram, então José recebe uma nova visita de um anjo que lhe fala em sonho para que ele tome a sua esposa, tome o seu filho e vá para o Egito. E enquanto, claro, Herodes toma essa providência, como veremos daqui a pouco, de matar uma série de crianças, achando que com isso mataria aquele que era o verdadeiro sucessor ao trono, já que ele não era, inclusive nem era filho de Davi, muito menos judeu, era um idumeu, e por isso ele temia a perda do seu trono. Eu queria que os irmãos percebessem que na realidade não somente esse contexto histórico é importante, mas aquilo que Deus revela que está por trás desse contexto, e que geralmente nós não atentamos. Ao citar o texto dizendo que do Egito chamei o meu filho, Mateus, claro, inspirado aqui por Deus, nos revela uma verdade além acerca de Jesus. A verdade não é apenas que Jesus e Maria e José foram protegidos por Deus fugindo para o Egito. Isso é um fato, nós sabemos, é a história. Mas essa história nos fala de uma verdade que está além dela. Está nos referindo exatamente àquela aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E nos fazendo lembrar que para cumprir essa aliança, Deus prometeu que realmente traria o seu povo do seu cativeiro. Quando Deus trouxe o Egito, o povo de Israel do Egito, no chamado Êxodo, liderado por Moisés, o que Deus prometeu é que faria por causa da sua aliança com o seu povo. E quando Deus trouxe o povo de Israel e prometeu trazê-los do cativeiro chamado babilônico, Ele fez várias profecias baseadas exatamente no cumprimento da promessa dessa chamada agora nova aliança que Ele estabelece. Ou seja, o que esse texto nos revela é que está ocorrendo de fato uma verdade que vai além daquilo que é visível. Deixe-me tentar explicar isso de uma outra forma, e para que isso talvez fique um pouco mais compreensível. Os irmãos sabem que nós usamos na igreja de vários símbolos, de simbolismos, e principalmente alguns deles são trazidos até como são de fato para nós sacramentos. Como sacramento, a gente quer dizer que existe o ato visível, mas existe uma verdade que está presente nesse ato. Então, utilizando a figura dos nossos sacramentos, quando nós batizamos alguém, de fato alguém está recebendo o batismo com água, mas existe uma verdade que está dentro desta
invisível aos nossos olhos, mas agora revelada por esse símbolo, de que de fato Jesus lavou aquela pessoa com seu sangue, o salvando dos seus pecados. A outra figura talvez seja mais fácil para nós, tá? Sempre, primeiro domingo do mês, o que fazemos? Celebrando a nossa ceia, que é para nós um sacramento. E então nós comemos um pequeno pedaço de pão e tomamos um pequeno cálice dessa chamada nova aliança. Claro, é apenas uma figura de uma outra verdade. Espiritualmente, nós estamos, na verdade, nos nutrindo do corpo e do sangue de Cristo. Não literalmente. Ninguém come corpo e ninguém bebe sangue. Não que eu saiba, né? Não necessariamente uma ação visível, mas uma ação que está dentro dela. O que eu quero dizer é que esse texto não é um sacramento, mas a mesma verdade está presente quando o texto diz: do Egito chamei o meu filho, o que foi prometido por Moisés lá no Êxodo, e o que foi prometido por Deus através do profeta Jeremias, profeta Isaías, quando o povo estava no cativeiro lá na Babilônia, está agora cumprido. Eis que aquilo que Deus havia prometido acontece. Eis diante de vós o vosso Redentor, aquele que vos redime, aquele que traz o seu povo do cativeiro para a sua presença. Portanto, não é simplesmente por causa de Herodes que Jesus tem que ir para o Egito, mas é para que se cumpra a promessa. E eu e você entendamos, o povo que leu esse texto inicialmente entendesse também que o Redentor que nós esperamos veio. Aquele que nós aguardamos é chegado. Eis o nosso Redentor. É isso que o texto está nos ensinando. Desde o início, Deus disse a Moisés que traria alguém como ele, que conduziria o seu povo. E quando anunciou a liberdade da Babilônia por meio de Jeremias, anunciou que viria um verdadeiro pastor. Eis que do Egito vem o nosso Redentor, ou como diz o texto, do Egito eu chamei o meu filho, meu verdadeiro filho, na verdade o meu primogênito, que é Jesus. Os autores do Novo Testamento entendem assim, compreenderam isso. Paulo, quando escreveu sobre a ressurreição, disse que Jesus é a primícia dos que dormem, e inclusive chama Jesus de nosso irmão. E Jesus é o primeiro, o primogênito. Eis que o Filho é chamado, ou seja, a redenção acontece por meio dele, e é exatamente isso que o texto nos mostra. Ou seja, uma verdade que está além da paisagem que percebemos. Falar que Jesus fugiu para o Egito para se livrar de Herodes é fato. Fazer que depois ele retorna de lá, é chamado de lá, como o filho é chamado do cativeiro, é fato. O que Deus está nos ensinando é que quem nos liberta dos nossos cativeiros é o nosso Redentor. E por meio dele Deus chama o seu filho, ou seja, chama você e chama a mim para essa redenção. E é isso que essa história celebra, a chegada do nosso Redentor. Eu quero convidá-lo então para que mais uma vez louvemos ao Senhor. Há um pequeno cântico, também natalino, que trata exatamente dessa chegada mais uma vez do nosso Redentor, o hino de número 240, que anuncia exatamente essa história, que reconta essa história do anúncio feito a nós por meio desses anjos. Aqueles que puderem, por favor, vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com o hino de número 240. Podemos nos sentar. Ainda em Mateus 2, nos é escrito assim, a partir do verso 16: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos
para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. A história da morte dessas crianças nos ajuda a entender alguns outros fatos. Nos ajuda a entender, por exemplo, que toda essa história que estamos lendo aconteceu aqui no período, pelo menos dentro de 2 anos do nascimento de Jesus. Ao matar as crianças de 2 anos para baixo, claro, Herodes estava tentando aí, de alguma forma, alcançar o êxito do seu plano por uma margem de segurança, matando todas as crianças que estivessem próximas da idade possível da criança que, de fato, era o sucessor do trono. Alguns autores, historiadores, entendem que não há relato histórico dessa matança, mas existe, claro, uma clara evidência, uma evidência notória de que Herodes é perfeitamente capaz, em seu caráter, de ter feito exatamente essa atrocidade, matando as crianças daquela região para se livrar exatamente do sucessor ao trono. O interessante também nesse texto é que ele nos mostra não apenas esse caráter de Herodes, mas sim uma profecia de Jeremias, falando de Raquel, esposa de Jacó, e que teve, na verdade, 2 filhos, José e Benjamim, como nós sabemos, mas que é uma representante clara aqui do reino do norte, ou do reino de Israel, que foi profetizada pelo próprio Jeremias, que faz essa citação. Esse texto está se referindo, em primeiro lugar, ao período em que, na realidade, o povo de Israel foi tomado, levado para a Babilônia, e as crianças, obviamente, várias delas foram levadas cativas ou foram mortas, e Raquel, que é a figura da mãe exatamente, chorando por causa da perda dos seus filhos, é trazido para cá. Lembrando que aquela mortandade faz com que, de fato, outras mulheres chorem essa perda. E nesses choros vê Mateus o cumprimento dessa profecia. O importante aqui é saber não apenas que a profecia faz uma citação, uma ponte direta entre as lágrimas de Raquel, ou pelo menos do povo de Israel no período do cativeiro babilônico, e agora, claro, com as mulheres do período do Novo Testamento, aqui exatamente no período de Maria, que choram. Isso é um fato, como eu disse, já conhecemos. Mas quando você lê essa profecia, ela está inserida dentro dos capítulos 33 a 37 de Jeremias. E a profecia, ou pelo menos a promessa trazida por Jeremias dentro desses capítulos, é de que viria um renovo, e que Deus enviaria o seu consolo, e o consolo de Deus para o povo, para as mulheres que perderam seus filhos lá no cativeiro babilônico. Esse consolo é exatamente esse renovo, o Messias que viria. Renovo é aquela figura clara, você pegar uma árvore, cortá-la, e então essa árvore começa de novo a brotar, e esse renovo é a esperança, esse renovo é o consolo. É assim que, de fato, Deus, inspirando Mateus, enxerga esse ato, ou esse fato histórico das lágrimas dessas mulheres pela morte de suas crianças. A árvore foi cortada, restou apenas o toco, e nesse toco nasce o renovo, que é a esperança, que é o conforto, que é o consolo para Raquel que chora. A verdade é que essas crianças serão de novo trazidas para o seu povo, e esse renovo tem nome, ele se chama Jesus. Falar em Natal não é falar apenas, como eu disse, em festas, em trocas de presentes, em ceias, perus, né? Hoje mais raro, né?
Depois que inventaram o Chester, quase ninguém come mais peru. Não é mais essa ideia, essa história apenas de fatos que nós celebramos sem significado. Como eu disse, nós celebramos a chegada do nosso Redentor. Nós celebramos porque aí está a nossa esperança. Esse é o nosso consolo. É a notícia para toda Raquel que chora de que o renovo veio. E por meio dele nós temos consolo, temos conforto e temos de novo esperança. Essa é a história contada. Esse é o fato que quer ser revelado. É isso que Deus quer de fato fazer com que o seu povo entenda. Ao memorizar essa história, é lembrar-se dela. Deixa-me fazer um exercício rápido aqui. Digamos que daqui a alguns meses, no ano que se inicia, 19, que esperamos seja um próspero ano, que desejamos para todos que seja um ano de paz, de alegria, etc., como fazemos os nossos votos e trocamos, claro, os nossos desejos de que todos tenham um ano feliz, mas todos nós entramos no ano sabendo que no meio de tanta felicidade não faltará um momento de tristeza. Como disse hoje pela manhã, não sabemos qual será, mas que haverá, com certeza. Ele virá. Qual de nós, quando esse momento de aflição chegar, sei lá eu, pode ser mês de abril, vamos ser um pouquinho mais gracioso, quem sabe lá para setembro, né? Pelo menos demora um pouco mais. Quando chegar esse momento, quando essa ocasião vier, quando essa aflição chegar, honestamente, qual de nós se lembrará do Natal? Resposta? Sinceramente, ninguém. Nós vamos passar pelo problema, pelo sofrimento, pela angústia. Não estou dizendo que não vamos nos lembrar de Deus, vamos nos lembrar de Deus, mas qual de nós se lembrará do Natal? Pois o Natal é o nosso conforto, é a história da nossa esperança, é o consolo que chega para o povo de Deus. Mas como essa história é só uma paisagem, vamos tirar fotografias, vamos guardar, de ver as nossas crianças aqui. Em casa eu tenho dos meus todos eles participaram de peça teatral, inclusive eu. Para o bem da arte cênica, abandonei logo essa carreira. Depois da segunda peça de Natal, fui convencido de que não era bem ali que eu deveria estar. Nós vamos tirar foto e guardar isso, vão ser lembranças. Mas quantos de nós lembraremos do significado de tudo isso? Quantos de nós lembraremos disso quando precisarmos, necessariamente, quando estivermos diante de uma aflição, de uma situação que é maior do que as minhas forças, de uma dor que foge ao meu controle, de um problema para o qual eu não tenho solução? Qual de nós se lembrará e lerá a história de que Raquel um dia chorou o cativeiro e Deus prometeu que mandaria o seu renovo para trazer consolo e trazer esperança? Percebem? A questão é que nós não vemos a história da maneira como ela deve ser compreendida. E é isso que precisamos, de consolo e de conforto. Eu gostaria de aproveitar esse momento para nós orarmos. Entre nós há várias pessoas precisando de conforto e consolo, se não todas. Alguns manifestaram seu pedido de oração, eu tenho aqui, vou me lembrar, eu vou citar para que oremos por eles. Mas ao orar por eles, eu tenho certeza que você não se omitirá, porque você tem problemas. Porque você, como eu, tem diante de si situações que você não consegue resolver sozinho. Porque você tem dilemas e às vezes dramas.
insolúveis, e muitas vezes maior do que somos capazes, inclusive, de enfrentar. E o que nós precisamos nesse momento? Da nossa esperança, do nosso consolo, que vem exatamente desse renovo que enxugou as lágrimas de Raquel, e eu espero esta noite enxugue a nossa. Quero lembrar aqui de algumas pessoas. Nosso irmão Rodrigo está pedindo oração por ele, por suas filhas, tem enfrentado algumas dificuldades pessoais e familiares. Já temos orado por ele, mas aqui há um pedido dele que continuemos a interceder para Deus ajudá-lo a encontrar um caminho pelo qual ele consiga superar as dificuldades que tem enfrentado. Também nosso irmão Roberto pediu oração, primeiro agradecendo a chegada do Joshua, que é seu primeiro neto, né? E que venham outros, né, Roberto? Quando você já há 3 como eu, aí você vai pedir mais ainda. Mas o Joshua que chegou com saúde, filho do Renan e da Daphne, mas ele também pede oração pela sua sogra, a dona Jovelina, e também pela dona Armanda, que está necessitando de orações da nossa parte. E o nosso pedido é que Deus traga não somente o consolo, o conforto para a família, mas também a esperança. Nós nos lembramos aqui do nosso irmão Cornélio, lembramos aqui da nossa irmã Marlene, esse casal que tem lutado grandemente com enfermidades. E podemos pensar não somente em pessoas com problemas de enfermidade, mas deveríamos nos lembrar de pessoas que passam por outros tipos de dificuldades. Problemas de relacionamento, de convivência, problemas financeiros, econômicos, problemas de trabalho. Isso é uma situação que aflige a todos nós. Estamos diante do nosso conforto, do nosso consolo e de nossa esperança. E é a Ele que vamos recorrer. Fazer tudo o que nos compete fazer humanamente, mas aguardar que a boa mão de Deus realmente nos atenda. E em meio a essa oração, gostaria também de pedir aos irmãos que orassem, agradecendo também, orando pela vida do Edivaldo e da Luciana, que estão conosco, que estão ali, são convidados do Weber e da Érica. Eu vou constranger vocês, pedindo a vocês que fiquem em pé, por favor, e pedir aos irmãos que estão próximos que os recebam em nosso nome, por favor. O Edivaldo e a Luciana são convidados da Érica e do Weber. Deus os abençoe. Muito obrigado. Eu vou então pedir aos irmãos que oremos. Você curve sua fronte e coloque essas vidas que nós mencionamos na presença de Deus. Mas o irmão diz a Escritura com muita clareza. Pedro escreve dizendo que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Este é o momento em que você não deve se envergonhar, mas colocar diante de Deus a sua vida. Exponha, declare, fale a Ele, diga a Ele exatamente o que você está passando, o que você necessita, o que você precisa, e permita que Deus responda. Diz o texto da mesma forma, nesse mesmo contexto: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele te exaltará. Confie em Deus. E agora coloque diante dele, que é o nosso Pai novo, a nossa esperança, exatamente toda a sua ansiedade. Lembrando dessas pessoas e desses irmãos que nós mencionamos, que carecem do nosso cuidado e carecem, claro, da nossa bênção. Lembre-se, por favor, também da nossa irmã Dona Edmar, que está internada, que está em um estado bastante preocupante e com certeza com ansiedade de toda a família, conforme já vimos falando nessas últimas semanas, digamos assim. Então vamos colocar esses irmãos todos na presença de Deus e pedir a Deus que os abençoe. Nós vamos orar silenciosamente por alguns instantes, e após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir à nossa irmã Marcilene que faça essa oração por nós e em nosso nome nos disponha na presença de Deus. Oremos.
nós não sabemos cada cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Todos os dias, a cada segundo, o Senhor tem cuidado de nós. Os nossos olhos não veem, o nosso coração não percebe, por isso fica aflito, entristecido. Mas colocamos, Senhor, aos teus pés toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, crendo, Senhor, que Tu és o nosso consolo, a nossa fortaleza, aquele que tem o controle de todas as coisas e aquele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigada, Pai, porque o Teu amor nos alcançou. Muito obrigada porque Tu és o nosso pastor e nada há de nos faltar, segundo aquilo que o Senhor sabe que nos é necessário. Por isso estamos alegres, por isso confiamos, por isso temos fé, Senhor, que Tu és o nosso Pai amado, é aquele que nos segura no colo, é aquele que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por cada dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por cada situação que vivemos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tudo, Senhor, serve para o nosso crescimento. Então, Pai, nos ajuda a confiar, nos ajuda a descansar em Ti. E esse, Senhor, é o nosso consolo, saber que o nosso Deus, o nosso Pai, é aquele que cuida de nós. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. É o que nós oramos, crendo naquele que nos ama, naquele que enviou o Seu Filho amado para morrer por nós. E, acima de tudo, para ressuscitar e nos resgatar. Oramos a Ti, Deus, gratos, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de Mateus termina essa narrativa dizendo que após a morte do rei Herodes, no capítulo 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Uma última palavra, antes de, inclusive, iniciarmos aqui a nossa audição à cantata. Essa profecia é a profecia citada de Isaías. Isaías, capítulo de número 11, verso 1. E na profecia de Isaías 11, 1, não aparece a palavra Nazareno. Mateus diz, para se cumprir, exatamente, ele será chamado Nazareno. Mas em Isaías 1 você não tem essa palavra. Pode conferir, tá? Se sua Bíblia é igual à minha, vai ser exatamente outra palavra. Está dizendo que, na verdade, o que está vindo, que na verdade vem, é o renovo. Tá? Isaías, capítulo 11, verso de número 1, anuncia, na verdade, não a chegada do Nazareno, ou daquele que veio de Nazaré, mas do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes Você está se perguntando, como eu, o que aconteceu com Mateus para ele citar esse texto, tá? Uma explicação rápida e simples. A palavra renovo em hebraico é a palavra Neser, e que na expressão, o som dela em hebraico é próximo do som nazareno em aramaico e grego. Mateus entendeu que a citação da chegada desse renovo, nessa expressão próxima de Nazareno, é exatamente a identificação de que viria o próprio renovo, que é chamado aqui de Nazaré. Como eu disse, o que o texto tenta nos dizer é que chegou o Nazareno, é que chegou o renovo, e por isso, na verdade,
A Escritura olha para esse período da vinda de Cristo, inclusive para a sua segunda vinda também, como as bodas do Cordeiro, ou como a festa que deve ser celebrada. Vocês não se lembram? Jesus estava com seus discípulos e os judeus criticaram porque os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus disse: como é que na verdade os convidados do noivo vão jejuar durante a festa? Haveria dias em que eles deveriam jejuar, mas durante a festa a gente come macarronada, né? A gente celebra, a gente festeja. É essa perspectiva, claro, das bodas. O momento de que ele veio, voltou para habitar em Nazaré, mas a chegada dele é a chegada do Cordeiro, é a boda do Cordeiro, é exatamente quando ele está entre nós. Deixa-me tentar concluir isso de uma maneira simples, tentando esclarecer e não confundir. Mas eu vim, como os irmãos sabem, como muitos irmãos aqui também vieram, de um lar que não teve muito, digamos assim, muitos recursos financeiros. Tá? Meus pais se separaram, meu pai ficou morando em Cuiabá, e eu fiquei morando em Goiânia com minha mãe, e sem muitos recursos financeiros. Foi uma infância muito pobre, mas igualmente feliz, muito feliz. Tive, claro, a ajuda de muitas pessoas da família que tornaram a nossa infância feliz. Uma tia, por exemplo, que sempre que precisava, então, era improvisado. Me lembro até hoje que houve um Natal que nós não tínhamos árvore de Natal, não tinha como fazer árvore de Natal, não tinha pinheiro, nem verdadeiro, nem falso, nem de jeito nenhum. E nós tivemos o primeiro Natal tropical, a primeira bananeira que virou árvore de Natal, na sala de casa. Era pobre, mas era feliz. Foi um momento de alegria para nós, que éramos crianças. Me lembro que por conta exatamente dessa dificuldade financeira, até por orientação mesmo da minha avó, da minha mãe, nós tínhamos o costume que toda vez que ganhávamos algum presente, principalmente roupa, nós guardávamos para ocasião especial, sabe? Ganhava aquela camiseta, aí essa ficava para ocasião especial, e ficava lá guardada. O problema é que essa ocasião especial nunca vinha. E daí o tempo, o short estava curto, a camiseta já esticadinha, e a ocasião especial não veio. Depois de um tempo eu aprendi. E agora é o seguinte, eu ganho um presente, eu uso no mesmo dia, tá? Exemplo, a gravata de hoje cedo. Ganhei hoje, eu uso hoje. Porque na verdade pode ser que a ocasião especial não venha. O que eu quero dizer, meus irmãos? Nós estamos diante da nossa esperança, do nosso consolo, do nosso Redentor. É motivo de festa. Não guarde o futuro. O dia de celebrar é hoje, é agora, quando nós celebraremos exatamente a nossa redenção. O Cordeiro veio, as bodas começaram e nós estamos em festa com o nosso Redentor. Teremos dias de tristezas, de dificuldades, de lutas, mas não se compara exatamente àquilo que Deus reservou e nos concedeu por meio da sua graça. Por isso eu quero convidá-lo a festejar. De fato, Natal é momento de festa. Celebre. Cozinhe, faça ceia, celebre quantos panetones quiser. Celebre da maneira como você puder. Porque, na verdade, de fato é momento de festa e alegria, porque é chegado o nosso Redentor, é chegado o nosso consolo, é chegada a nossa esperança. Não estamos abandonados neste mundo, não estamos sozinhos e não temos que lutar e vencer tudo por nosso próprio esforço e por nossa própria força. O nosso Redentor, o nosso Consolador é chegado. O renovo de Israel nasceu. O Nazareno, aquele que veio de fato nos trazer a esperança. E é isso que queremos celebrar com alegria. Vamos cantar o hino de número 237
E logo após o hino, nós vamos passar a palavra exatamente para a nossa cantata, para o nosso departamento infantil, que nos conduzirá nessa cantata, em que provavelmente você vai de novo ver a mesma história de sempre, mas eu espero que pelo menos hoje você veja essa história com outros olhos. Vamos colocar de pé e vamos cantar este canto.